Nessa aula nós vamos estudar o significado básico das preposições. Essa será uma aula bastante didática, apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento do grego bíblico. Para expressar a relação de um substantivo com os verbos ou outras partes da oração, uma preposição pode indicar localização, direção ou relação. Então veja bem, a preposição ela não tem só um significado. Ela tem vários significados dependendo do contexto no qual ela é inserida. Então ela pode representar localização, um lugar, como direção para um lugar, para uma cidade, para um país, para algum lugar que representa a direção. Ou relação, relação com objeto ou com pessoas. Enfim, depende do contexto. É possível ilustrar o significado básico das preposições gregas da seguinte maneira que eu irei te mostrar agora. Para que a aula fique bem didática, eu quero que você entenda. Essas preposições que estão com seta, como você pode ver aqui, são preposições transitivas, ou seja, que denota uma direção, que transita. Essa é a ideia. Preposições como essa aqui, que não tem setas, ou seja, as preposições que não tem seta, quer dizer que são preposições estativas. Ok? Preposições que permanecem no seu lugar, ou seja, que não anda. Pronto, como diz o Matuto, preposições que não anda. Preposições que tem seta são as preposições que anda. Tá bom assim? Para ficar bem portuguesado, né? Preposição que anda e que não anda, ok? Para você entender a linguagem aqui do professor. Então, eu quero que você preste bastante atenção nesse gráfico aqui, para que você realmente possa ter um bom aproveitamento dessa aula. Observe essa seta aqui, essa preposição anar. A preposição anar vai significar para cima. Você irá me dizer, professor, mas eu já tenho aqui epi, que também é sobre. Preste atenção nesse círculo aqui. Ele é o nosso foco, ok? Se eu falar para você, por exemplo, coloque o ponto sobre o círculo. Eu vou colocar aqui, ó, sobre. Eu coloquei sobre ele. Entendeu? Sobre. Agora, se eu falar para você, coloque um traço para cima do círculo. Observe onde você irá colocar. Ou seja, eu vou fazer isso aqui, ó. Mais para cima, para cima e para cima. Então, vai depender do contexto, ok? A seta poderia estar aqui, como aqui, como aqui, como aqui, como mais para cima. Então, essa é a ideia. Uma preposição epi significa sobre e anar para cima. A mesma coisa é aqui, ó, a preposição hipo. Pode prestar atenção. Se eu chegar para você aqui, ó, no círculo e dizer para você, coloque um traço abaixo do círculo. Eu vou colocar aqui, ó, abaixo do círculo. Agora, se eu digo assim, ó, faça uma seta embaixo do círculo, para baixo. É a setinha aqui, ó, que poderia ser aqui, 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 mais para baixo, para baixo, para baixo e para baixo. Essa que é a ideia. Portanto, qual a diferença dessa preposição e essa aqui? Ambas são para baixo, só que essa é embaixo de, ou seja, sob o círculo, embaixo do círculo. Já catar não, catar é para baixo. É uma preposição transitiva. É isso que eu quero que você entenda. Eu falei o quê? Que essa preposição aqui ela não anda, né? Para você entender, é a preposição estativa. Mas talvez se eu falar assim, você não vai entender o que é uma preposição estativa. Então é uma preposição parada, que não anda. Já essa aqui, ó, catar, é uma preposição transitiva, que ela transita, que ela anda, que ela vai para baixo, para baixo. Mesma coisa aqui, ó, epi é uma preposição estativa, ou seja, parada. Já essa aqui é uma preposição transitiva, que anda, ok? Então eu vou usar essa linguagem bem aportuguesada mesmo, para que você possa entender. Não adianta que eu falar bonito, falar a linguagem da gramática e você não entender a aula. Agora preste atenção que aqui dentro nós temos uma preposição in. O que essa preposição significa? Dentro de. Então observe que o círculo é esse aqui fora, ó. A preposição está aqui, está dentro do círculo. Então perceba que não é difícil estudar preposições quando se estuda com um professor como eu, que é o professor do povão. Eu costumo dizer que tem um professor sério e tem o professor Maxwell, que é o professor do povão, que eu falo rasgado mesmo. Se você não entender minha aula, você não vai entender de ninguém.
Essa aqui é a realidade. É por isso que eu uso a minha didática para você, aluno, realmente aprender. Então, você assistindo uma aula dessa aqui, você não vai ter dúvida que se estudar comigo, realmente você vai aprender. Não aprende se não quiser. Agora, preste atenção nessa preposição aqui, ó, de a. Ó, de a. Observe que ela ultrapassa o círculo, ó. É uma preposição transitiva, que significa através de. Então, ela está atravessando através do círculo. Ela está passando no meio do círculo. Ela atravessa, entendeu? É como se fosse uma flecha e tivesse uma bola. Então, eu pego essa flecha e passo por dentro dessa bola. Então, através de. Essa que é a ideia, ok? Aná aqui significa para cima. Para cima. É uma preposição transitiva que anda, ok? Vamos trabalhar assim. Epi significa sobre, ou seja, sobre o círculo. Já riper significa em cima do círculo. Essas preposições que têm seta são preposições transitivas. Essa e essa aqui que não tem são preposições estativas. Estativa que permanece no lugar, transitiva que vai em direção a algum lugar. Você lembra que a preposição pode representar localização, direção ou relação? Então, literalmente é isso aqui, ok? Aí, se você prestar atenção, temos aqui peri. Peri significa ao redor de. Ao redor de. Então, perceba que ela está ao redor do círculo. Tá vendo? Ela está ao redor do círculo. É uma preposição também estativa. Está ao redor de. Ok? Você vê que ela não tem nenhuma seta. É isso que eu preciso que você entenda. Já se você parar para analisar aqui, você verá exatamente aqui, ó. Eis. Em direção a, ou seja, em direção ao círculo. Em direção para entrar. Para dentro. Ela quer dizer isso, para dentro. Para dentro do círculo. Já é que aqui é para fora de. Ou seja, está saindo fora do círculo. Então, qual é a diferença destas duas preposições? Essa aqui vai para dentro e é que fora de. E está saindo de fora para entrar para dentro e é que está saindo de dentro para ir para fora. Então, fora de. Então, olha quanto é interessante estudar as preposições. Bom, e mais uma vez eu quero aqui que você entenda. Catar, ó, catar é para baixo de, é uma preposição transitiva. Ripó é sob o círculo ou abaixo do círculo, ok? Ripó é uma preposição estativa, ou seja, que não se movimenta. Já catar é uma preposição que tem movimento, ela vai em direção a alguma coisa. Temos aqui prós, que significa a fim de, com propósito de, ao redor de. Tem alguns significados. Então, qual é o propósito dessa preposição? Observa aqui, ó, a seta. O propósito, ela ficar ao redor do círculo. Ela não quer entrar, ela quer ficar ao redor do círculo. Então, o que é que ela faz? Ela vem andando, vem andando, vem andando, chega aqui, ela fica ao redor, como peri, que está ao redor, ok? A diferença é que peri é uma preposição estativa, ao redor de. Já prós, ela sai daqui e vem, e aqui ela fica ao redor de. Ou seja, ela tem um propósito. O propósito dela é andar. Por isso que é chamado de preposição transitiva, preposição que transita. Pronto, para que você possa entender. Professor, o que é preposição transitiva? Trânsito. O que é trânsito? Trânsito é andar. É andar. Quando eu coloco uma moto ou um carro na cidade, eu estou no trânsito, eu estou andando, eu estou transitando pela cidade, transitando pelos sinais, pelo centro, etc. Então, assim, eu estou falando bem rasgado mesmo, já para você entender. Entendeu? Porque esse que é o forte, é a didática, é a explicação. Não adianta eu falar bonito aqui, que você não vai entender. Porque se eu falar de forma acadêmica, esse vídeo aqui vai ficar difícil demais para você. Você não vai nem entender esse gráfico aqui. Já pró aqui significa diante de, em frente a ou em direção. Ou seja, observe que a seta parou exatamente aqui. Pró não vai ficar aqui ao redor do círculo, ela vai ficar diante, em frente ao círculo, mas não ao redor, ok? Já prós não, prós está aqui, ó, ao redor de, com o propósito de chegar ao redor. Peri está ao redor, ok? Então, literalmente é isso aqui, mas pró, ela fica em frente a ou em frente de
né, com o propósito de ficar apenas em frente. A ideia dessa preposição aqui é antes de. Ela não tem o interesse de chegar aqui no círculo. Então, por isso que ela fica antes e em frente. É como se ela dissesse assim, não, eu vou chegar pertinho, ficar de frente, eu vou ver o que está acontecendo no círculo ali. Essa preposição aqui, anti, ela quer dizer em lugar de. Ela é uma preposição que é usada com genitivo. Como eu te falei aqui, é uma explicação básica das preposições. Portanto, anti, ela significa no lugar de. Ela é usada com genitivo. A maioria das preposições são usadas com genitivo, com acusativo, com dativo. Então, anti no lugar de. Observa a seta, ó, tanto para cá como para lá. Ela fica no lugar de alguma coisa. Se estiver vindo para cá, ela fica no lugar de. Se estiver indo para lá, ela fica no lugar de. Então, essa é a explicação aqui. Aqui nós temos a preposição apó. É uma preposição transitiva. Ela significa longe de. Então, veja que outrora prós está ao redor de, está perto do círculo. Ela não. Ela estava perto do círculo, o que é que ela faz? Eu vou para longe. Olha a setinha aqui apontando. Vou para longe. Não, cansei de ficar aqui perto do círculo. Eu vou para longe. Então, ela vai para longe de. Por isso que é apó. Então, perceba que não é difícil você entender o grego quando realmente se pega um professor que explica da forma que o aluno precisa entender. Então, aqui eu só estou trabalhando português, eu não estou trabalhando grego aqui, só português, para que você possa entender. Então, essas preposições são muito relevantes, tá bom? Principalmente quando vai fazer uma exegese de um texto, elas são de suma relevância. Bom, nós temos aqui metá, significa em companhia de ou depois de. Depende com qual caso esteja usando. Se tiver com genitivo, em companhia de. Se tiver com o acusativo, depois de. Entendeu? Então, por isso que eu digo, tem preposições que só é usado o acusativo, outra genitivo, e tem outras que usa tanto o acusativo como o genitivo. Como eu falei, é uma aula introdutória apenas do significado básico das preposições, como eu falei no início. Então, se você prestar atenção, ó, exatamente isso aqui, ó, essa linha vertical aqui, tá dizendo em companhia de. Ela tá em companhia de alguém aqui, ou de alguma coisa. Essa aqui é a ideia. Em companhia de. Ela é uma preposição também transitiva, ok? Ó a setinha aqui, ó, transitiva, em companhia de. Então perceba que exatamente a setinha aqui, ó, para exatamente aqui, ó. Você pode ver que aqui à frente da setinha tem uma linha, ó, vertical. É porque ela está em companhia, ó. Ela está dentro disso aqui. Ela está em companhia ou depois de. Essa aqui é a ideia. Já essa preposição aqui, ó, parar, ela vai significar o quê? Ao lado de, com o genitivo, com o dativo perto de. Então veja que a linha vertical está aqui. Então ela está ao lado de, geralmente com o genitivo da ideia ao lado de pessoas, né? Com o dativo perto de alguma coisa, etc. Então essa preposição parar, ela tanto é usada com o genitivo, o dativo e o acusativo. Então veja que essas aqui já são explicações avançadas. Então espero que realmente essa aula tenha ficado bem didática mesmo, que você tenha gostado. Portanto, é só você entender esse círculo aqui, ó. Tudo vai girar em volta dele. Ou vai para dentro, ou vai para cima, ou vai para baixo, ou vai em direção a, ou vai para longe dele, ou fica ao redor dele, ou acima dele, ou sobre ele, ou para baixo dele, ou sob abaixo dele. Então, isso aqui é interessante. Porém, mesmo que você seja um autodidata, se você pegar isso aqui sem a explicação de um professor, de alguém qualificado, no caso um tutor, né, no caso um professor de gramática como eu, cara, você não vai entender isso aqui. Você não vai entender, ok? Disso não tenha dúvida, você não vai entender. Você vai precisar matutar muito. Entendeu? Como diz aqui o Matuto, matutar, ficar pensando. Então, qual é o mais fácil? É você estudar com o professor. Irene Tukirios Shalom Adonai. Paz do Senhor em grego e hebraico.